Oi, leitores! Eu sou a Rebeca. E eu sou a Vitória. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque a gente vai falar sobre algumas teorias de um filme que a gente gosta muito. Que é Coraline. Coraline é um filme que foi lançado em 2009 e, caso vocês não conheçam a história dele, é uma menina de 13 anos que se mudou com os pais dela para uma nova casa, que é o Palácio Rosa. Palácio Rosa, isso aí. E ela não gosta da casa dela e ela também não gosta muito da relação que ela tem com os pais dela, que eles são meio tipo, sabe? Eles quase negligentes com ela, na verdade. Porque eles não ligam muito pra ela, não atenção, é muito pro trabalho Eles deles. sempre estão muito estressados por causa do trabalho, então ela não gosta muito dessa relação que eles têm. E nessa casa que ela também não está muito feliz lá, ela descobre uma portinha que leva ela para um outro mundo que tem tudo que ela sempre quis, sabe? Os pais dos sonhos, a casa dos sonhos, tudo que ela quer, tipo, atenção, tipo, é muito carinho. bom lá no outro mundo. Sim, só que nisso tudo ela descobre que esse paraíso tem muitos segredos e também muitos perigos. Coraline é, na verdade, um livro do Neil Gaiman, que foi publicado em 2002, que também é o ano em que se passa a história. E é esse livro que deu origem ao filme, então o filme existe por causa desse livro aqui pequenininho. Sim, esse livro, assim, com o texto do livro, ele escreveu pra filha dele, que na época era uma menininha, assim, pequenininha, e ela queria que o pai dela escrevesse um livro com uma menina forte e audaciosa e um livro meio macabro. Que é um livro meio macabro. Bem macabro. A gente fala assim, esse livro aqui é bem fininho e ele é pra crianças, mas... Não sei se é a idade correta. Não sei se tá certo isso, tá? Porque me assustou bastante. Quem já assistiu o filme sabe que, independente da sua idade, provavelmente você vai sentindo um calafrio, assim, só de... arrepios. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, antes da gente ir pras teorias, a gente tem que saber que elas são teorias à partes, então não é nada comprovado, são apenas teorias criadas por fãs. E, basicamente, também elas estão quase todas ligadas. Então às vezes pode ficar um pouquinho confuso aí, mas dá pra entender. Sim, e também lembrando que pode ter mais do que uma teoria para determinado tema, que a gente vai falar sobre isso também. Então, antes da gente ir pro vídeo real, caso você não tenha assistido Coraline, saiba que aqui provavelmente vai ter muitos spoilers, então se você quiser lá assistir, depois vir aqui, ok? Mas se você não se importa, então só continua. Então, a primeira teoria é a teoria do poço. A gente sabe que a portinha que a Coraline encontra na casa dela é uma passagem secreta pro outro mundo. Só que existe também outra passagem secreta, que é o poço. Aquele poço onde o Ibe, que, uma curiosidade, ele não está no livro, o Ibe não existe no livro. Ele foi colocado no filme porque senão a Coraline ia ser uma pessoa muito sozinha, entende? Então eles criaram esse personagem, o Ibe, pra fazer companhia pra ela. E, assim... Tem uma cena lá no filme que ela e o Ibe estão andando lá perto do poço e o Ibe fala assim que quando você olha bem pro poço, lá pro fundo, dá pra você ver as estrelas. O que é meio estranho pensar porque ele tá tipo meio-dia e ele tá falando que dá pra ver as estrelas. Mas aí que entra essa ligação, que no outro mundo é sempre de noite. Então se você olhar pro poço, obviamente você tá olhando pro outro mundo. Sem dizer que a comparação da portinha, da entrada da portinha e a entrada do poço são bem parecidas. Bem parecidas, vocês podem ver aqui. A segunda teoria que a gente trouxe aqui pra vocês é sobre um quadro que tem lá no filme, numa sala. E esse quadro tem um menininho ali, né? Que vocês estão vendo aí? Tem um menininho. E tem várias teorias sobre quem pode ser este menino. A gente escolheu aqui duas teorias sobre isso. Porque tem várias teorias rodeadas a este quadro. Então, assim, a primeira teoria que a gente escolheu aqui pra vocês é que ele pode ser a primeira criança que a Belda, ou a outra mãe, né, como ela é chamada. A Bela Dama. A Bela Dama tem vários nomes pra ela. É a primeira criança que ela pode ter capturado, só que ele conseguiu fugir. Então, essa é a primeira questão, assim, é que dizem que por ela ser a primeira criança capturada, a Bela não tinha muita experiência, né? Então ele conseguiu fugir de lá. Pois é. E a outra teoria que tem sobre esse quadro é que ele pode ter sido o filho da Belda e ele tenha morrido. Então, assim, é por isso que ela tem um quadro lá na sala de estar. A gente já explica quem é essa Belda daqui a pouco, tá? Então é só vocês continuarem assistindo pra vocês saberem. Isso. A terceira teoria, mas também bem ligada à do quadro que a Rebeca acabou de falar, é o gato. O gato é um personagem... muito discutido, assim. Sim, ele é um personagem muito curioso, assim, muito...
que a gente fica olhando pra ele e fala assim, mas quem que é você, entendeu? Por quê? Porque ele sabe muito sobre o outro mundo, entende? Ele sabe, tipo, muito mesmo. Tem até gente que acha que ele ajuda muito a Coraline nesse outro mundo, mas também tem gente que acha que ele não ajuda ela. Mas isso é um negócio Existem várias questões. Se vocês quiserem saber mais, vocês procuram, porque na verdade a gente escolheu as duas teorias que se encaixam com as teorias do quadro. Porque tem muita gente que diz que o gato é a reencarnação daquele menino lá que está no quadro da casa. Então assim, confuso. Mas a primeira diz que ele, sendo a primeira criança que foi capturada, o menininho lá, ele morreu. Na verdade, ele conseguiu fugir, aí ele ficou velho e ele morreu. E ele reencarnou neste gato aí que a gente aparece. Uma das principais características é que é o tom dos olhos, que os dois olhos são azuis, só que a tonalidade da cor é a mesma. Então. É bem parecido. Então tem bastante gente que sustenta essa teoria, que o gato seja a reencarnação do menino. Então pode ser a primeira criança que conseguiu fugir, envelheceu, né? E daí morreu. E daí ele reencarnou ali, por isso que ele quer ajudar a Coraline, por causa que ele não quer que outras crianças sejam mortas naquele mundo, e por isso que ele conhece tão bem. Mas também tem a segunda teoria de que ele seja realmente o filho da Beldan, aquele menininho. E ele... provavelmente aconteceu alguma coisa que a gente vai contar pra vocês, mas ele morreu lá também, e ele reencarnou neste gato, e é por isso que ele ajuda também as crianças, porque ele sabe o quão terrível a mãe dele pode ser. A quarta teoria que a gente vai falar pra vocês aqui... E um pouquinho mais confusa. Pois é, então assim, prestem atenção. É sobre as 3 crianças que aparecem no filme. Na verdade, elas são 3 crianças fantasmas, tá? Porque elas estão lá no outro mundo. Gente, essa teoria é sobre as crianças que foram, na verdade, comidas pela Velda, né? A gente já explica direitinho isso aí pra vocês. Mas o curioso que aparece no filme é que numa parte que tem 3 potinhos que aparecem. Lá na casa das velhinhas atrizes. Tem 3 potinhos que aparecem de doces, né? Sim. E em cima de cada potinho tem uma data, que é 1921, 1936 e 1960. Tem muita gente que acha que essas datas são ligadas à morte de cada uma daquelas crianças especificamente, que está aparecendo aí pra vocês. Então é por isso que as pessoas ligam essas 3 dessas 3 datas com as 3 crianças que tem lá. Bom, só explicando rapidinho pra vocês aquela coisa da Belda comer as crianças. Na verdade, ela não come as crianças, é um pouco mais horrível do que isso. Ela come a alma das crianças, a gente vai explicar isso direitinho na teoria dela, mas basicamente ela precisa dessas almas jovens para que ela consiga o poder que ela tanto quer. Ou senão ela morre de fome, mas a gente também vai falar sobre isso rapidinho pra vocês. O seguinte, gente, as crianças elas têm os botões dos olhos e eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque quando a Belda come a alma das crianças, ela tem aquela frase do Da Vinci que ele fala, né? Os olhos são a janela da alma. Então, assim, ela pega os olhos das crianças pra ela comer as almas dela e ela costura botões nos olhos, porque os botões eles fecham, né? E a alma das crianças vão ficar sempre presas na casa ali. Bem macabro. Inclusive as crianças, quando a Coraline se encontra com elas, as crianças falam pra Coraline procurar os olhos delas que estão na casa, escondidos. Gente, é muito assustador, né? O que tem pra criança? Pra encontrar os olhos delas que a Belda escondeu na casa e levar pra elas de volta pra que assim elas possam descansar em paz e ir pro céu. Então assim, só bem rapidinho pra falar pra vocês uma curiosidade bem legal, que é assim, a última criança que ela comeu foi em 1960 e ela tentou capturar a Coraline em 2002. A Coraline conseguiu fugir e a gente consegue ver que a Belda ela tá bem velha. Bem velha, assim, ela está quase assim, uma aparência bem feia. Sabe? Sim, por quê? Porque ali ela precisava da Coraline para que ela continuasse viva. Porque ela consegue, se você for analisar os anos 1921, 1936 e 1960, são bem próximos, assim. O maior tempo que ela ficou sem comer uma criança foi 42 anos. Então ela precisava da Coraline em 2002 para que ela continuasse viva. Inclusive, na última fala que ela fala pra Coraline, se você for, eu vou morrer. Porque ela realmente precisava comer aquela alma. E caso ela tivesse conseguido, ela comeria provavelmente a próxima em 2027. Então, gente, a última teoria e a mais complicada, quase, digamos assim, é a da Beldan, a outra mãe, ou a Bela Dor. Bom, tem várias teorias que rodeiam esse ser aí,
que ninguém Certo. sabe exatamente de onde que ela veio, como que ela virou aquilo e por que que ela precisa das almas das crianças pra continuar. Mas a gente escolheu uma que a gente achou bem interessante e que quase se encaixa nas outras teorias que a gente também colocou aqui. Então, a teoria basicamente fala que ela já foi, uma vez na vida dela, uma pessoa normal. Ela que construiu, inclusive, o Palácio Rosa, que é onde a Coraline se muda no início do filme. Ela construiu esse Palácio Rosa desde quando surgiu a cidade, que é essa aqui, cidade. Que a gente não lembra. Não lembro direito não, mas é aqui na tela. E essa cidade existe realmente, e o ano de criação dela foi 1852. O mesmo ano que a casa tem, porque no filme a gente pode ouvir o cara lá falando que a casa tem 150 anos, então bate bem com as datas. Assim. Então, nessa teoria, a Beldan, que é a dona daquela casa e ela que construiu a casa. Inclusive, dá pra ver que o jardim, que a gente vai deixar a imagem aqui pra vocês, tem o formato do rosto da Bela Dama. Antes de mais nada, antes da gente ir diretão assim pra teoria, a gente só queria falar que tem bastante gente que confunde, que acha que a Bela Dama é igual à mãe da Coraline. Não, gente, ela consegue pegar formas das outras pessoas. Ela cria uma ilusão. Ela então. tem poderes de ilusão que a gente já vai explicar pra vocês. Mas ela não é exatamente igual à mãe da Coraline, como vocês conseguem ver quando ela se transforma naquele bicho estranho que ela é. A teoria que está dentro dessa da Bela Dama é de como que ela conseguiu chegar no outro mundo. Essa teoria é ligada àquela lá do menino do quadro, gente. Que seria o filho dela. A teoria que ele era o filho e que ele estava tomando sorvete certo dia perto do poço e ele caiu no poço. Então a Bela Dama ficou muito triste, né? Porque ela estava no mundo real, perdeu o filho dela caiu lá. E ela desenhou um quadro, Ela né? desenhou, mostrando que o sorvete do menino que estava tomando provavelmente teria caído no chão. E ele estava triste porque ela queria mostrar a tristeza dela, né? De ter perdido o filho dela. Então, ela desenhou esse quadro. Aí, certo dia, ela limpando a casa dela, ou fazendo não sei o que, ela descobre aquela portinha, a mesma portinha pela qual a Coraline entrou. E ela vai parar lá no outro mundo. E lá, ela reencontra o filho dela. Só que ela vê que aquele outro mundo onde o filho dela está vivo é também muito igual ao mundo real. Tem a mesma casa, o mesmo jardim, as mesmas pessoas, só que assim, alguma coisa naquele mundo mudou ela, digamos assim, por causa que lá, como tinha muita concentração de poder, já fez com que ela automaticamente ficasse má e já quisesse mais sede daquele poder, que ela conseguisse dominar tudo aquilo em volta dela. Então, ela descobre que ela tem que, pra ela ficar com aquele poder, ela tem que provavelmente comer as almas das crianças, né? Ela tem que ficar jovem e alimentar aquele... E, gente, uma coisa que a gente esqueceu de falar rapidinho é que pra ela conseguir primeiro todo o poder que ela teria que ter, pra ela conseguir comer as almas das crianças, por que que ela comeria as almas das crianças? Pra ela conseguir o poder, já repetir de novo, né, gente? Mas eu sou meio repetitiva, às vezes eu sei, sinto muito. Mas assim, ela teria que Vender a alma dela. E pra isso ela precisaria colocar os botõezinhos nos olhos. E assim, né, quando ela colocasse os botões, ela ficaria presa àquele mundo para sempre. Ela ligou? Não, ela simplesmente vendeu a alma dela e ficou lá para aquele mundo. E claro, ela conseguiu muito poder, mas como ela não tinha mais a alma, ela teria que ficar viva. Então acho que foi daí que ela que pensou assim, né, tem que pegar a alma de outra pessoa. E eu acho que é por isso que ela pegava as almas das crianças, porque são mais jovens, mais vigorosas. E é bem assustador, né? Sim, é muito macabro. E ela acaba comendo, tentando comer a alma do filho dela, Só né? que ele continuou. Ele continuou, ele fugiu, né? Igual aquela quando a gente falou do quadro, que o menino consegue fugir. E daí, mas essa é a teoria. Daí eventualmente ele cresceu, morreu, virou o gato e por isso que ele sabe, né, como que Muita funciona. coisa e tal, e por isso que algumas pessoas falam que ele tenta ajudar a Coraline e outras falam que ele não tenta ajudar a Coraline. Bom, gente, o vídeo foi esse, desse filme tão assustador, tão macabro, que é Que Coraline. legal, que nos traumatizou quando pequenininhos. Gente, mas é muito legal e eu recomendo demais. Quer dizer, né, a gente deu alguns spoilers aí e tal. Mas assistam, que vocês talvez vejam mais coisas do que essas, que tem muitas mais curiosidades. Assistam, pesquisem outras teorias se vocês tiverem curiosidade. Coloquem aí embaixo se vocês conhecem mais alguma. Qual teoria que vocês concordam, qual que vocês acham mais plausível, né? E deixa o seu like aí se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. E, gente, a gente gosta bastante dessa coisa de teorias sobre filmes e desenhos.
Então se vocês gostarem também, falem aí pra gente que talvez a gente traga mais sobre alguns outros filmes também. Deem recomendações e deixem suas sugestões. Compartilhem Por favor. Isso, compartilhem com seus amigos. Ou não amigos. E até logo. Tchau.